seja o Senhor, Senhor Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está aqui neste lugar. E as bênçãos do Senhor, o Espírito Santo de Deus está aqui. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, todo louvor, Pai, a Ti nessa noite. Só o Senhor é digno de toda adoração, de toda glória e de toda majestade, Pai. Por isso, Senhor, nós Te amamos, Pai. Nós queremos, Senhor, a cada dia mais e mais estar na Tua presença, Pai, fazendo a Tua vontade, fazendo o Teu querer, Pai. E neste momento, Senhor, nós iremos, Senhor, meditar na Tua palavra, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, age no nosso meio nessa noite, Pai. Está aqui, Senhor, um vaso, Pai. É de barro, Senhor, mas está na Tua total dependência, Pai. Dirige, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, curas, libertações, renovações, transformações de vida, e que haja salvação no nosso meio nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor. Pode se assentar. Graças a Deus, né? Graças ao Senhor que nós temos essa grande oportunidade de nós estarmos aqui na casa do Pai, adorando a esse Deus maravilhoso. E Deus sempre tem mais para nós, né? Deus é tão maravilhoso, é o nosso Pai amado. E o nosso Pai sempre tem mais para nós. E hoje eu quero trazer um texto lá em Jeremias, capítulo 18. O que acontece quando Deus nos leva à casa do oleiro? O que é que acontece quando Deus nos leva? E está aí o texto, que está lá em Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo de número 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. É verdade que você já deve ter visto muitas e muitas pregações sobre esse texto. Aqui mesmo na igreja, né? Eu também já trouxe uma mensagem sobre esse texto. Mas hoje vamos dar uma olhada de um aspecto diferente. E eu queria pedir que você abra o teu coração. Deixa o Senhor, deixa o Espírito Santo ministrar contigo nessa noite. Porque pode ter certeza que tem bênção do Senhor sobre a sua vida
e sobre a minha vida. Interessante que Deus poderia falar com Jeremias em qualquer lugar. Poderia falar no templo, no palácio, poderia falar num deserto, mas escolhe uma oficina simples. Escolhe uma oficina cheia de barro, de água, de mãos sujas. Por que isso? Porque muitas vezes lições que são profundas nascem em lugares simples, em lugares que eu e você nem imagina, mas Deus fala. E Deus apenas não fala, Ele também mostra. E o texto começa com uma ordem, passa por uma observação e termina em uma revelação. Deus não começa explicando, mas Ele conduz Jeremias para enxergar, para ver. Irmãos, nem todo vaso está perdido. Alguns apenas estão em processo. Mas interessante que Deus manda Jeremias descer. Desce, Jeremias, à casa do oleiro. Não foi para ouvir um sermão, mas foi para ver irmãos trabalhando. Ali, irmãos, não haviam aplausos. Ali não haviam púlpitos. Ali não haviam coisas monstruosas. Ali havia barro sendo apertado. Ali havia barro sendo amassado. Ali havia barro sendo refeito. Havia também uma roda girando. Havia pressão das mãos. Mas tudo era um cuidado do oleiro. Porque o oleiro, irmãos, ele não começa o trabalho dele e diz assim: não, hoje eu vou quebrar 10 barros. Não. O oleiro, ele começa o trabalho dele querendo fazer um vaso bonito, um vaso, formoso, vamos dizer assim. E ele trabalha para isso. A questão é que talvez você chegou hoje assim, se sentindo apertado. Talvez você chegou aqui hoje confuso com todo o processo que tem acontecido na tua vida. Talvez é um processo de enfermidade. Talvez é um processo na tua área financeira, no teu casamento, na tua família. Talvez você até já pensou assim: Deus desistiu de mim. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer: você ainda está nas minhas mãos. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Não esqueça disso. Que você está na mão certa, no cuidado certo, com a pessoa certa, que tem moldado as nossas vidas, que tem feito algo extraordinário. Não está virando. Aline, pode ir para o outro slide. E aí, o que acontece quando Deus nos leva à casa do oleiro? A primeira coisa é que Deus começa um processo. Deus começa um processo.
No versículo de número 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Nada nas nossas vidas, irmãos, começa por acaso. Antes dele mudar situações, restaurar situações, restaurar histórias, transformar vidas, Deus libera uma palavra. Deus, ele age primeiro com esta palavra, antes das circunstâncias. A palavra vem antes do milagre, irmãos. A direção, ela vem antes da vitória. A revelação vem antes da transformação. Jeremias, pense comigo, Jeremias não foi àquele lugar porque ele quis ir, porque foi vontade própria dele. Ele acordou e disse: não, hoje eu vou lá na casa do oleiro. Não, Deus diz para ele. E isso tem um ensinamento profundo para nós nessa noite. Quem anda pela palavra de Deus, irmãos, anda com o Senhor. Quem anda pela palavra de Deus, anda no centro da vontade do Senhor. Agora, aqueles que ignoram a palavra, perdem processos que são importantes. E é o que tem acontecido muito hoje. Muitos crentes querem resultados, mas não querem ouvir a Deus. Querem resultados na sua vida, mas não querem ouvir a voz do Senhor. Querem milagres, mas desprezam a voz de Deus. Querem bênçãos, mas não seguem aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Querem promessas, mas não querem compromissos. Mas Deus trabalha diferente, totalmente diferente. Porque quando Deus, ele dá uma palavra, é fé, é direção, é propósito, irmãos. Talvez nesse dia, nesse culto de hoje, você chegou aqui com dúvidas. Talvez você chegou aqui confuso. Talvez você veio aqui e não está entendendo muito bem. Agora, Deus está falando com você. Deus está te dando esta oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Assim como Jeremias ouviu a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio para Jeremias. Porque quando Deus fala, irmãos, as coisas começam a acontecer. Foi assim em todos os momentos. E tem sido assim todos os dias. Quando Deus fala, irmãos, o céu se abre. Quando Deus fala, aleluia, quando Deus fala, o céu começa a trabalhar ao seu favor. Porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Romanos capítulo 10, no versículo de número 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
A pergunta que fica para mim e para você é: o que é que você tem feito? Como você tem agido diante da palavra do Senhor? Como você tem tocado o teu dia a dia? Será que você está ignorando a palavra de Deus? Nossa, que palavra dura! O que é isso, ignorando? Ignorando, irmãos, é eu não cumprir aquilo que você recebe de ensinamento. Eu estou deixando de lado. E Deus tem falado para você. Todas as vezes que você vai falhar, que você vai errar, o Espírito Santo de Deus ministra ao teu coração. Coloca na tua mente e diz assim: meu filho, minha filha, isso não está certo. É verdade que você queria às vezes tomar atitudes pela sua vontade, mas o crente não pode agir assim. O crente precisa agir segundo a palavra. Se Deus disse vai para este lugar, vai. Se Deus diz assim, não, é não. Se Deus diz assim para você, espera, então é a hora de esperar. No versículo de número 2, no processo Deus nos tira da zona de conforto. Deus diz para Jeremias: levanta-te, levanta-te e desce à casa do oleiro. Irmãos, quantos aqui não gostam de rotina? Alguns até funcionam só com rotina. Tal hora isso, tal dia isso, né? Zona de conforto. Jeremias estava lá na sua rotina. Estava no seu lugar normal. Naquilo que é conhecido. E às vezes, irmãos, ir para o desconhecido, às vezes é complicado, não é? Às vezes é difícil. Mas Deus disse para Jeremias: levanta-te, pode levantar, e desce lá na casa do oleiro. Sai da onde você está, Jeremias. Sai da sua acomodação. Sai aí do seu trivial. E aqui tem uma lição poderosa do Senhor. Que Deus não trabalha com gente parada, irmãos. Crescimento exige movimento. Se você ficar paradinho lá na tua casa, parado, sem fazer nada, eu tenho que te falar, não vai acontecer nada. Processo exige mudança. Enquanto a gente está totalmente confortável, não evoluímos. Enquanto tudo está fácil, está na zona de conforto, não tem amadurecimento, irmãos. Enquanto você não é desafiado, porque é isso, é desafio todo instante, é todo dia, não somos moldados. Deus diz assim: desce. E descer, irmãos, é sair da zona segura. Como eu disse, é ir para um lugar
desconhecido. É abrir mão do controle. E mais, irmãos, lá na casa do oleiro, não era um palácio, não era algo estrondoso, era um lugar de poeira, era um lugar de barro, era um lugar de trabalho. Deus tira Jeremias do conforto e leva para um lugar de propósito. Assim, às vezes, é nossas vidas. Às vezes Deus te tira de algo que você está acostumado, que está na tua rotina, mas Ele te leva para um lugar diferente, para um lugar de propósito. Agora, muita gente, irmãos, perde esse agir de Deus, porque preferem ficar acomodados. Mas Deus, como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é tremendo, como Deus nos ama e não vai te deixar parado. Às vezes Ele vai mudar o teu ambiente, às vezes Ele vai mudar as pessoas que estão ao seu redor, às vezes Ele muda completamente a sua rotina. Tudo isso para dizer para você assim: eu te amo, eu tenho algo grande para você, eu quero te levar mais longe. Deus, Ele nos tira do conforto para nos levar ao propósito. E hoje, irmãos, você está ouvindo isso e começou a ficar incomodado. Algo te incomodou aí. Somente nesse versículo de número 2. Saiba que não é castigo de Deus, mas é chamado, irmãos. É chamado para você crescer. É chamado para você começar a evoluir. É chamado para você sair da zona de conforto. Porque tem uma grande obra de Deus a ser executada. E a pergunta é: e você? Como você tem agido? Deus tem dito para você: levanta-te. E o que é que você tem feito? Para a gente pensar. Tiago, no capítulo 4, e o versículo de número 10. Tiago 4:10. Vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, nós precisamos, nós devemos fazer a vontade do Senhor. Se o Senhor te disse: levanta-te, pode levantar e ir. Versículo de número 3. Lá nesse processo, irmãos, nesse processo acontece um ensinamento. A palavra do Senhor vai dizer de si: eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Quando Jeremias chega à casa do oleiro, Deus não fala com ele primeiro. Primeiro Deus mostra. Antes de explicar, Ele começa a ensinar o processo. E Jeremias está ali
olhando, está ali observando, está ali vivenciando o que o oleiro está fazendo. Deus é assim, irmãos. E na roda, o barro gira. Na roda, o barro é apertado. Na roda, o barro é pressionado. Ele é moldado. E é nesse movimento que o barro começa a ser vaso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez alguns não vão gostar. Mas eu vou dizer, porque é uma verdade. Assim também é conosco. Muitas lições, elas não vêm lá no conforto. Muitas lições que eu e você passamos, às vezes vem na luta. Às vezes, irmãos, vem na espera. Às vezes você está há 10 anos esperando uma bênção. Às vezes você está há 20 anos esperando uma bênção. Às vezes, sabe como vem? Vem na dor. Quantos não se achegaram ao Senhor pela dor? O processo é assim, irmãos. O processo, ele ensina algo precioso. O processo, ele ensina a paciência. O processo que nós passamos exige dependência total de Deus. É humildade. É fé. É maturidade. Se Deus te colocou num processo, não é para te destruir, mas é para te ensinar, é para instruir a tua vida. E Ele está te preparando para algo maior. O processo, irmãos, não é castigo, mas é uma escola do Senhor sobre as nossas vidas. E quantos aqui querem ser ensinados pelo Senhor? Talvez hoje você chegou aqui sem entender o porquê. Talvez você saiu da tua casa, entrou neste lugar e diz assim: eu não estou entendendo nada. Mas eu quero dizer uma palavra para você do Senhor. Mas depois você vai, sim, entender. Você vai saber para quê. E você vai saber o porquê. João 5,17 vai dizer: Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. É trabalho do Senhor sobre as nossas vidas. Eu e você, nós estamos sendo moldados. Eu e você estamos sendo ensinados pelo Senhor. E nesse processo, você precisa entender que às vezes não é da forma como você quer, mas é da forma de Deus, é da forma do Senhor, que Ele está agindo sobre a tua vida. Porque o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Ele vê algo que você não vê. Ele sabe de coisa que você não sabe. Por isso,
Só se entregue e deixa o Senhor ministrar o teu coração. Versículo 4. No processo, Deus não descarta o barro. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Irmãos, durante o processo, o barro se estragou, falhou, não saiu como era esperado. Mas o oleiro, presta atenção que tem algo importante para mim e para você, neste momento também. Ele não descarta o barro. O oleiro não pega o barro e joga fora. Não. O Senhor não desistiu de você, meu amado. Acho que você não entendeu. O Senhor não desistiu de mim e não desistiu de você. Aleluia. Ele não te abandonou. Se você entrou aqui achando que Deus te abandonou, Ele não te abandonou, porque Ele é Deus e Ele te ama. Aleluia. Não te descartou. O mundo faz o descarte, mas Deus não. Deus, Ele não descarta. E é assim nas nossas vidas. Às vezes, irmãos, erramos, não é verdade? Quem aqui nunca errou? Não levanta a mão, porque se você levantar a mão, você já sobe. Jesus já te leva agora mesmo. Quem nunca falhou? Hã? Quem nunca caiu? Quem nunca ficou desanimado? Vem dizer para mim que você 24 horas por dia, você é ânimo puro. Oh, glória! Não. Às vezes nós desanimamos. Quantos, às vezes, pensam em desistir? E achamos que Deus desistiu. Mas não, irmãos, Deus não joga fora quem Ele escolheu, aleluia! Deus não abandona aquele que Ele chamou. Deus faz diferente. Deus não rejeita aquele que se arrepende. Ah, mas eu fiz muita coisa errada. Se tiver arrependimento, irmãos, Deus te ama de uma forma poderosa. Aleluia. O barro, irmãos, ainda estava na mão do oleiro. Enquanto está na mão do oleiro, aleluia, a esperança. Talvez você está pensando assim: estraguei tudo, perdi a minha chance, fui longe demais. Talvez você entrou aqui dizendo assim: eu errei, eu falhei, eu pequei, eu não tenho mais chance. E o Senhor vem dizer para você assim: eu posso te refazer, meu filho. Fracasso não é ponto final. Fracasso não é ponto final. É parte de um processo. Agora presta atenção. Se você estiver nas mãos de Deus, se você estiver na mão do Senhor, a sua história ainda pode mudar.
Você precisa estar na mão do Senhor, na mão do oleiro. Filipenses, capítulo 1, e versículo de número 6 vai dizer: tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. A obra é completa, irmãos. A obra é tremenda sobre as nossas vidas. Versículo de número 5. No processo Deus confirma. Diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor. Irmãos, depois de Jeremias descer, depois de Jeremias ver, depois de Jeremias ser confrontado com o processo, Deus volta a falar com ele. Primeiro Deus fala, diz: desce. Depois Deus age. Agora Deus explica algo interessante. Porque Ele não quer só nos trabalhar. Ele quer também fazer eu e você a gente entender. Processo, irmãos, talvez você possa achar que é confuso, mas não é. É planejado pelo Senhor. Tudo é planejado por Deus. E às vezes você começa a perguntar: por que, Senhor? Até quando, Senhor? Você deve dizer assim. O que é que isso significa? E Deus responde: no tempo certo, na hora certa, irmãos, Deus vai fazer o melhor para a tua vida. Eu não sei o que você tem vivido, não sei o que você tem passado. Jeremias só entendeu, irmãos, aquela visão depois dele passar pela experiência. Assim é conosco, irmãos. Assim é comigo. Assim é com você. Primeiro vem a prova, depois vem a revelação. E quando Deus fala, Ele confirma. E Ele diz assim para nós: eu continuo no controle. Eu estou totalmente no controle. Irmãos, eu não sei o que você tem vivido, eu só sei que Deus está no controle da tua vida. Eu não sei o que você tem passado, não sei. Mas eu quero dizer para você que Deus não perdeu nada. Deus não perdeu o comando. O comando continua nas mãos do Senhor. Deus diz para você assim: eu sei o que estou fazendo. E o versículo de número 6 vai dizer assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? No processo, irmãos, Deus tem total autoridade. Depois de mostrar, Ele ensina, Ele explica e Ele revela. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Isso fala, irmãos, de autoridade. Isso fala de controle. Isso fala de soberania. Isso fala de zelo. Isso fala de cuidado. Sabe, irmãos, alguém já viu o barro decidir a forma? Não, né? Quem decide a forma é o oleiro.
O barro não escolhe a forma. O barro não escolhe o tempo. O barro não controla nenhum processo. Quem controla é o oleiro. Quem controla é o Senhor. E muitas vezes sofremos, porque queremos ter o controle. Queremos dizer para Deus o que Ele precisa fazer. Às vezes até oramos e dizemos assim: Senhor, não faz desse jeito, Pai. Faz assim, que assim é melhor. Mas sabe por que assim é melhor? Porque eu quero. Eu quero que seja assim. Queremos mandar. Queremos escolher o ritmo. Queremos escolher o tempo. Queremos escolher o jeito. Mas Deus vai dizer para você assim: nada disso, meu filho. Não é você. Você é barro. Eu sou o oleiro. Sou eu que decido. Sou eu que faço a forma. Sou eu que sei de tudo. Agora, como barro na mão do oleiro, irmãos, é proteção. Enquanto nós estamos nas mãos dele, não somos esquecidos. Não somos perdidos. Não somos abandonados. Mesmo quando dói, é mão de amor, irmãos. Eu sei que você pode estar dizendo assim agora: nossa, mas está doendo. Como é que pode ser amor? Como é que pode ser cuidado? Mas é sim. É cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Nas mãos de Deus, irmãos, o barro não tem risco. Nas mãos do Senhor tem propósito. Propósito de bênção sobre a tua vida. Hoje Deus te chamou aqui para te lembrar que Ele está no controle. Para te lembrar que você está nas mãos do Senhor. Pense nisso. Entregue completamente a tua vida ao Deus vivo e todo-poderoso. E eu já estou terminando. O texto não termina falando de barro, irmãos. O texto termina falando do oleiro. A pergunta não é: o barro é bom? Mas é: o oleiro é fiel. O nosso Senhor é fiel. Nosso Senhor é todo poderoso. O oleiro ainda está trabalhando, irmãos. A pergunta não é: Deus pode? Nessa noite. Pense aí na tua angústia. Pensa na tua luta. Pensa na tua enfermidade. Pensa no teu problema. Pensa na tua adversidade. Talvez todo mundo já disse assim: não vai dar. Talvez muita gente disse para você: não tem mais jeito. A
A pergunta para o Senhor não é assim: Deus pode? Essa não é uma pergunta certa. A pergunta é: você quer ser moldado pelo Senhor? Essa é a pergunta certa.